Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui com a parte 2 do vídeo, amém? Anteriormente a gente leu a respeito das palavras que a igreja dos apóstolos dizia todas as vezes em que ia tomar Santa Ceia, né? Então ela dizia, né? Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado, né? Etc. Então havia palavra, a gente estava vendo que existem palavras litúrgicas. Haviam palavras litúrgicas na igreja do primeiro século, né? E todos tinham que seguir a liturgia da igreja, né? Capítulo... Nós estamos aqui lendo... O que você está lendo, Vinícius? Estou lendo aqui a Didaquê, né, que é o documento mais antigo da história da igreja, o documento doutrinário da Igreja dos Apóstolos, que foi escrito na época em que Pedro e Paulo ainda estavam vivos, que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda estavam sendo escritos. Amém? É isso que eu estou lendo aqui. A vida em comunidade, né? Diz assim, né? A Didaquê, né? Capítulo 9, a vida em comunidade. Se vier alguém até você e ensinar tudo o que foi dito anteriormente, deve ser acolhido. Versículo 2. Mas se aquele que ensina é perverso e ensinar outra doutrina para te destruir, não lhe dê atenção. Então, se alguém ensinar aquilo que foi ensinado anteriormente, essa pessoa tem que ser acolhida. Mas se alguém ensinar alguma coisa diferente, não deve receber atenção. Certo? Então era isso que a igreja dos apóstolos ensinava, lembra? As palavras da liturgia, né? As palavras de mansidão, né? A caridade, você reparar, você usar seus bens em reparação pelos pecados, lembra? Se vier alguém até você ensinar tudo o que foi dito anteriormente, deve ser acolhido. Mas se aquele que ensina é perverso e ensinar outra doutrina para te destruir, não lhe dê atenção. No entanto, se ele ensina para estabelecer a justiça e conhecimento do Senhor, você deve acolhê-lo como se fosse o Senhor. Versículo 3. Aqui é lindo. Já quanto aos apóstolos e profetas, faça conforme o princípio do Evangelho. Né? Então eles tinham uma forma de... um protocolo de como tratar os apóstolos, né? Versículo 4. Todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Versículo 5. Ele não deve ficar mais que um dia, ou se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Né? É complicado isso aqui, né? Então, se pedir dinheiro, se ele pedir dinheiro, é um falso profeta. Os verdadeiros profetas não pedem dinheiro para si. Eles incentivam a caridade, né? O verdadeiro profeta do Senhor não pede dinheiro para si. Ele pede dinheiro para outras pessoas. Certo? Então, se ele pedir dinheiro, ele é um falso profeta. Não ponha à prova
nem julgue um profeta que fala tudo sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que vivam como o Senhor. É desse modo que você reconhece, perdão, é desse modo que você reconhece o falso e o verdadeiro profeta. Todo profeta que sob inspiração manda preparar a mesa não deve comer dela. Caso contrário, é um falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Versículo 10. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Pesado, hein? O que a igreja dos apóstolos ensinava é o seguinte, olha. Presta atenção na forma, presta atenção na vida dessa pessoa. Se essa pessoa não vive o que ela prega, ela é um falso profeta. Simples assim. Um verdadeiro profeta, ele vive o que diz. Certo? Perfeito. Maravilhoso. Se uma pessoa não vive o que ela diz, ela é um falso profeta. Todo profeta comprovado e verdadeiro que age pelo ministério terreno da igreja, mas que não ensina a fazer como ele faz, não deverá ser julgado por você. Ele será julgado por Deus. Assim fizeram também os antigos profetas. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Então, se ele pedir dinheiro para si, ele é um falso profeta. Mas se ele pedir para os outros, aí então ninguém pode julgar ele. Porque ele está pedindo para poder exercer, né, alguma outra coisa. Né? Como o apóstolo Paulo fazia, ele pedia dinheiro para si, para que ele pudesse exercer o ministério. Mas não era para ele mesmo o dinheiro. Né? Então, quem pede dinheiro para si é o falso profeta. E se alguém não vive o que prega, também é falso profeta. Capítulo 12. Esse é o ensinamento da igreja dos apóstolos. Fantástico. Capítulo 12. Acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. Depois examine para conhecê-lo, pois você tem discernimento para distinguir a esquerda da direita. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puder. Entretanto, ele não deve permanecer com você mais que 2 ou 3 dias, se necessário. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que o cristão não viva ociosamente em seu meio, né? Então, se ele tem... Então, se ele tiver de ajuda... Então, o limite é a prudência. Se ele tiver de passagem, ajude a ele no que ele precisar. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar, né? Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência para que o cristão não viva ociosamente em seu meio, né? Perfeito. Capítulo 12, versículo 5. Se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Perfeito, maravilhoso. Vamos lá. Então, se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo, né? Tenha cuidado com essa gente. Então, se não for desse jeito, ele é um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Então,
Se ele quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então ele tem que trabalhar para se sustentar. Se ele não tiver profissão, então ele tem que proceder de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio, né? Se ele não aceitar esse sistema da igreja, então ele é um comerciante de Cristo e você tem que ter cuidado com essa gente, né? Perfeito, maravilhoso, a igreja dos apóstolos era e é nota 10. Capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo 1. Todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se em seu meio é digno do alimento. Assim também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento, como qualquer operário. Amém? Continuando. Bastante de novo, né? Perdão, irmãos, que eu ainda estou um pouquinho doente, amém? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Capítulo 13, versículo 1. Todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se em seu meio é digno do alimento. Assim também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento como qualquer operário. Né? Foi o que Jesus disse. O que Jesus disse para os apóstolos, né? Que o operário é digno do alimento. Assim tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira, dos bois e das ovelhas, e dê aos profetas, pois são eles os seus sumos sacerdotes. Então os profetas são os seus sumos sacerdotes, né? Junto com Cristo. Porém, se você não tiver profetas, dê aos pobres. Se você fizer pão, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. Da mesma maneira, ao abrir um recipiente de vinho ou óleo, tome a primeira parte e dê aos profetas. Tome uma parte de seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses, conforme lhe parecer oportuno, e os dê de acordo com o preceito. É perfeito. Aqui, né, tinha a obrigação de ajudar os profetas, né? Capítulo 14. Aqui os adventistas morrem. Né? A doutrina adventista acaba aqui, né? Capítulo 14. Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados. Reúna-se no dia do Senhor, né? Então, no capítulo 14, a Didaquê diz: reúna-se no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o domingo. Domingo significa dia do Senhor. Certo? E já desde aquela época, o domingo era chamado pela igreja primitiva de dia do Senhor. Então, dia do Senhor é o domingo, não o sábado, né? No capítulo 14, a igreja dos apóstolos diz assim: reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Então, no dia do Senhor, né? Perdão. No dia do Senhor, só um instante. Ai, meu Deus do céu, estou muito doente. Mas enfim, no dia do Senhor, que é o domingo, eles se reuniam para partir o pão, né? E eles confessavam, diz aqui, né? Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Então, a igreja dos apóstolos naquela época tinha em mente que se você não confessar os seus pecados, o seu sacrifício será impuro, né?
Então, o partir do pão, né, era como se fosse um sacrifício. E eles tinham que confessar os pecados para que esse sacrifício fosse puro. Versículo 2. Aquele que está brigado com seu companheiro não pode juntar-se antes de se reconciliar, para que o sacrifício oferecido não seja profanado. Então, isso daqui é aquela passagem, né, de Jesus em Mateus, né, que Jesus diz: antes de oferecer o teu sacrifício, vai e reconcilia-te depressa. Né? Então, eles pegavam esse conceito e usavam naquela época. E diziam que se você fizesse o seu sacrifício em pecado, você estava deixando o seu sacrifício impuro. Né? Esse é o sacrifício do qual o Senhor diz: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Então veja, essa passagem aqui é: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Então, se não me engano, isso aqui é Zacarias, né? Só um instante aqui para eu procurar. Amém? Então, em Zacarias, né, está escrito que haveria um sacrifício que seria realizado no mundo inteiro. E a igreja dos apóstolos entendia, né, que havia uma questão espiritual aí. Por quê? Porque os sacrifícios do Antigo Testamento eram realizados somente em Israel. Então, como os sacrifícios eram realizados somente em Israel, como é que haveria um sacrifício que seria realizado no mundo inteiro? Então, a igreja dos apóstolos entendia que essa profecia de um sacrifício que seria realizado no mundo inteiro era para a época do Messias. Certo? Então, na época do Messias, haveria um sacrifício que seria realizado no mundo inteiro. E eles diziam que esse era o partir do pão. E eles entendiam que esse era o partir do pão, amém? Eu acho que o que está me fazendo espirrar é o ventilador. Né? Então, a igreja dos apóstolos disse: esse é o sacrifício do qual o Senhor diz: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Então, esse era o sacrifício, era esse o entendimento que eles tinham. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram feitos só em Israel. Mas os sacrifícios que Deus está falando pelo profeta seria realizado no mundo inteiro. Certo? Então eles entendiam que esse sacrifício realizado no mundo inteiro era para a época do Messias. Ok? Era esse o entendimento da igreja dos apóstolos, né? Então, você tinha que confessar seus pecados para que o sacrifício fosse puro, né? E etc. Capítulo 15. Escolha bispos e diáconos dignos do Senhor. Eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes e provados, pois também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres. Não os despreze, porque eles têm a mesma dignidade que os profetas e os mestres. Corrijam uns aos outros, não com ódio, mas com paz, como você tem no Evangelho. E ninguém fale com uma pessoa que tenha ofendido o próximo. Que essa pessoa não escute uma só palavra sua até que tenha se arrependido.
faça suas orações, esmolas e ações da forma que você tem no Evangelho de Nosso Senhor, né? Aqui está ensinando como tratar os bispos, né? Depois de falar a respeito dos sacrifícios. Então, a Igreja dos Apóstolos vai falar sobre o fim dos tempos, né? Maravilhoso. Você vê que ele já tinha um certo conhecimento, né, de como seria o fim dos tempos. Ele já tinha um certo conhecimento de como seria o fim dos tempos. Diz aqui na Didaquê. Fim dos tempos, capítulo 16. Vigie, capítulo 16, versículo 1. Nós já estamos no final. Vigie sobre a vida uns dos outros. Não deixe que sua lâmpada não deixe que sua lâmpada se apague, nem afrouxe o cinto dos rins. Fique preparado, porque você não sabe a que horas nosso Senhor chegará. Reúna-se com frequência para que juntos procurem o que convém a vocês, porque de nada lhe servirá todo o tempo que viveu a fé, se no último instante não estiver perfeito. De nada vale passar uma vida inteira na fé, diz a Igreja dos Apóstolos, se no último instante você não estiver perfeito. De fato, capítulo 16, versículo 3. De fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então, sendo todo mundo aparecerá como se fosse filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos, e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura do céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Maravilhoso. Então o mundo vai ver o Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Então essa é a Didaquê, o documento mais antigo da igreja que nós temos notícia. Amém? O documento mais antigo que nós conhecemos. O documento compilado pela Igreja dos Apóstolos, da época em que Pedro e Paulo ainda estavam vivos, e Mateus, Marcos, Lucas e João estavam sendo escritos. Amém? Então, eu digo para você, se aprofunde nos ensinamentos da Didaquê, porque é um documento verdadeiro da Igreja dos Apóstolos, que as pessoas usavam para orientar a igreja a respeito de doutrina, de como tratar os falsos profetas, de como tratar os apóstolos, para discernir quem é falso profeta e quem não é, e qual é a doutrina da igreja. Nós vemos que a igreja se reunia no domingo, e o que é maravilhoso, amém, irmãos? Então,
Esse não é o único documento da igreja que fala a respeito da doutrina da igreja da época. Existem outros, amém? Mas isso daí a gente vai deixar para um pouquinho mais tarde, amém? Um pouquinho depois, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.